Somos gratos a Ti, meu Deus, por estar aqui reunido com os irmãos, com as irmãs, para glorificar, exaltar e magnificar o Teu santo nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Pai eterno e soberano, nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra cada vez mais, aperfeiçoando nossa mente, meu Pai, os nossos olhos iluminados, para entender cada vez mais esta graça maravilhosa, Senhor. Nos dê entendimento, sabedoria, para explanar algo, Senhor, que fica na mente, né, dos Teus filhos, para poder aprender e repassar isso para as pessoas. Porque a nova aliança são boa notícia, boas novas. Amém e amém. Graça e paz dos irmãos aqui, amém? Amém. Graça e paz dos irmãos aí do canal, né? Hoje nós estamos alegres, satisfeitos, contentes por estar neste domingo reunido com os irmãos, né? Glorificando o eterno que vive e reina para todo sempre. Hoje o tema da mensagem, irmão, já vou passar aqui para a irmã Alvina. O tema da mensagem é assim, ó: o homem que tinha sangue nas mãos. Desde já eu quero passar para a nossa irmã Alvina, que ela tem uma palavra nessa tarde em nome do Senhor, nosso Criador. Amém, queridos? Amém. Boa tarde a todos. Irmãos queridos, eu estou aqui, graças a Deus. Eu estou aqui com essa nova mentalidade, novo entendimento, amém, sabendo quem eu sou no reino de Deus. Graças a Deus. Aleluia. E isso traz enorme paz no meu coração e todos que experimentam esta maravilhosa graça que Deus traz a cada um de nós. Então, eu não vou falar de toda a minha trajetória, que é muito longa, seria um testemunho, mas eu vivi 30 anos no catolicismo, desde quando eu nasci, e 30 anos na igreja evangélica. E quando me deram o primeiro sermão na igreja evangélica para eu pregar, foi baseado em Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Hoje eu fico meditando nessa palavra e vejo que o Senhor falou tudo comigo naquele versículo. Eu estava chegando, estava muito empolgada com todos os rituais, né? Mas quando eu medito hoje, justificado, eu vou assim trazer essa palavra para mim em particular. Alvina, você foi justificada pela fé. Então você agora tenha paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E mais adiante um pouquinho, Romanos 5:5, e essa esperança ela não decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos esse vaso, né, que quebra, que cheio de defeitos, mas a palavra de Deus diz também que foi colocado esse tesouro em nós, que é o Espírito Santo. Foi colocado em nós, não vem de nós, vem de Deus esse tesouro, o Espírito Santo, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Nós não temos muita parte com isso. Nós só nos deixamos receptivos a essa obra maravilhosa. Irmãos, hoje eu me sinto feliz, realizada, em paz com Deus. O desejo do meu coração é que todos experimentem essa graça e recebam a paz. Glória a Pai, graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aí está aí nossa irmã Alvina, né? Uma pequena palavra, um breve testemunho, mas aqui ela vai estar testemunhando um dia de todo o seu testemunho, né? A gente vai estar gravando um vídeo com o testemunho da nossa irmã Alvina, amém, queridos? E para nós é um motivo de alegria, né, irmã Alvina? Porque o reino de Deus, ele habita dentro de nós, né? Nós não precisamos buscar o reino lá no monte, lá no vale, porque o reino de Deus está dentro de nós, né? A Bíblia diz que aonde Deus está o homem, porque Deus, ele habita dentro do homem, ele é templo e morada do Espírito. Amém. E se o homem ele é templo e morada do Espírito, aonde ele vai,
É por isso que a palavra, a frase, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus, essa palavra não tem coerência com a Bíblia, porque aonde nós estamos, nós somos a casa, nós somos o filho, nós somos aqueles que adoramos em espírito e em verdade. Não existe casa para você adorar, nós somos a casa, e nessa tarde estamos alegres, porque estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Mas irmão, hoje eu quero explanar com os irmãos uma mensagem que chama bastante atenção, né? Encontra no livro de Atos. Eu vou ler a leitura no livro de Atos aqui. O homem que tinha sangue nas mãos. Falaram aí uns 3 ou 4 aí, mas não é não. Apóstolo Paulo. Falaram os 3 aí. Jesus não tinha sangue na mão, ele era o sangue, né? Vamos ler aqui, irmão. Atos 17, Atos 22. Atos 22, versículo 20. Eu vou ler aqui, depois os irmãos aí acompanham aí. Diz assim a palavra. Atos 22, 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, consentia na sua morte e guardava os vestidos do que o matava. Paulo vendo o sangue escorrendo. Paulo vendo Estevão, um homem fiel a Deus, né? Em toda a sua trajetória na circuncisão, servia a Deus, na sua inocência espiritual, servindo a Deus. Todos que serviam a Deus na circuncisão eram inocentes porque foi pregado para eles sobre a circuncisão. E eles eram fiéis à circuncisão. Porque todos que foram chamados à circuncisão, eles eram fiéis à circuncisão. Não tinha como eles pregar a revelação, a graça. Por quê? Porque eles foram chamados a pregar a circuncisão. E Paulo, ele era um servidor do farisaísmo, né? Pegado ao pé da letra. Paulo, ele era um homem ferrenho, abusador das leis mosaicas, aproveitava de obedecer os seus mestres rabinos para intervir, né, no reino de Deus, dizendo que estaria pregando o reino de Deus, matando as pessoas ou consentindo na morte de pessoas, né? Nós sabemos que a lei era olho por olho, dente por dente, né? A lei, ela apedrejava, a lei, ela tinha morte de cruz, a lei era maldita, Gálatas 3:10, né? Aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Lá no 13 de Gálatas 3:13, a Bíblia vai falar que Jesus, ele se fez maldito para tirar a maldição que era a lei. E Jesus tirou a maldição da lei, né? Romanos 10:4 vai falar que o fim da lei é Cristo, pôs o fim à lei no seu corpo. Irmão, quando eu falo desse homem aqui, apóstolo Paulo, chega, me enche a boca, porque um homem que recebeu revelação do terceiro céu, um homem que matava, um homem que consentia na morte, um homem que arrastava as pessoas para a arena, para tocar fogo, é um homem que obedecia a lei, né, no pé da letra, né, com seus rudimentos. A Bíblia vai falar no capítulo 15 de Mateus, Jesus falou com os fariseus, olha as vossas tradições, lá no versículo 3, anula os mandamentos de Deus, porque as tradições religiosas anulam a mente do ser humano, porque ele pensa que fazendo tradição, ele está chegando-se a Deus, porque o apóstolo Paulo diz em Hebreus 10:38, o justo viverá da fé, pois se ele recuar, né, a minha alma não tem prazer nele. Paulo falou, recuar de quê? Recuar para a lei,
recuar para os rudimentos elementares da lei de Moisés, irmão. Hoje, nos dias atuais, a gente vê leis e mais leis implantadas em todas as denominações e congregações que são abertas através de rituais, a pedrinha ungida, a vassoura ungida, a caneta ungida, né? A vassoura ungida, lenço ungido, muita coisa que transparece para as pessoas ter fé no Criador. Não, irmão, o justo viverá da fé, sem as obras da lei. Se ele permanece em tradições, ele anula a cruz de Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Então a justiça de Deus é pela fé. Não podemos, irmão, naufragar, recuar, porque a justiça é pela fé. Sem a fé, você não se aproxima de Deus. É preciso, né, chegar-se até a Deus. Eu quero falar para os inscritos aí do canal, que estão muito alegres, satisfeitos com vocês que ouvem, né, essa mensagem aí no canal Antônio Oliveira 080, né, que tem como o Ministério do Espírito, identificação. Isso é muito maravilhoso, porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Nessa tarde, muitos aqui têm a mente de Cristo, só que a mente de Cristo é você meditar nos benefícios da cruz, irmão, é você meditar nos feitos da cruz, não é você entrar para o lado da libertinagem, não é você entrar para o lado de sacrifício humano, é para você crer, viver, reinar em vida e em perfeita vitória. Quantos podem aplaudir a Cristo? É isso aí, irmão. Então, quando eu falo do homem chamado Paulo, eu fico muito feliz. Não por o que ele fez antes, pela conversão dele. Um homem que matava, irmão. Um homem que obedecia os rabinos da era cristã, no primeiro século da era cristã. Paulo, ele servia aos seus pastores rabinos da era cristã com inteligência. Paulo não era negligente ao obedecer os seus pastores, os seus rabinos da era. Paulo obedecia. O rabino mandava: Paulo, você vai lá, mata aqueles que estão servindo um tal de Jesus de Nazaré. Paulo, você vai lá, mata, porque eles não obedecem à lei. Eles estão falando, servindo esse Jesus de Nazaré. Diz eles que é o rei do judeu, ele é o rei de Israel. Aqui só tem o rei aqui, que é Moisés, que é o dono da lei. Eles amavam Moisés. Os fariseus amavam Moisés. Paulo amava os doutores da lei, irmão. Tanto que lá em 2 Coríntios 3, 13, diz lá que quando eles retiram o véu e se converteram ao Senhor, o véu, ele se retira. Aí eles abrem os olhos e enxergam, O versículo 17 vai dizer o quê? O Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nessa tarde, todos têm plenas condições de enxergar a revelação da graça, porque os olhos abertos, os olhos que estão abertos, ele enxerga a realidade, a revelação da graça de Deus. Paulo, eu quero ler uma carta aqui, um capítulo de um livro aqui que Paulo escreveu, muito importante, irmão, no nosso dia a dia. Quantos aqui não conheciam o livro de Gálatas? Quantos aqui não conheciam? Eu sou o primeiro. Quantos aqui não conheciam o livro de Gálatas? Eu não conhecia. Vocês conheciam, irmão? Eu não conhecia. Eu passei a conhecer quando eu enxerguei a graça. Não conhecia o livro de Gálatas. Nunca tinha lido o livro de Gálatas. Nunca li a Bíblia toda, irmão. Nunca li a Bíblia toda. Eu não, nunca li. Encontrei com um moço lá religioso que falou que leu 10 vezes a Bíblia, mas não tem a revelação da graça. Deus não vai te atender porque você lê 10, 15, 20, 30 vezes a Bíblia. Deus vai te atender quando você reconhece que você precisa de Cristo e reconhece a revelação da graça. Só isso. Não adianta você ler a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Para Deus não quer dizer nada. O importante, irmão, é nós entender a graça.
E Paulo, quando ele concede na morte de Estevão, o Criador falou: basta, Paulo, né? Chega. Paulo, chega. Hein? Chega, Paulo. Olha o que é que ele fala com Paulo, lá no versículo 15. Versículo 15 do capítulo 9. Versículo 15. Tendo Atos... É muito importante você entender isso aqui, irmão. O encontro de Paulo com Cristo. Quantos tiveram um encontro com Cristo aqui? Eu tive, irmão. Hoje eu posso falar que eu tive um encontro com Cristo. E tendo comido, ficou conforme Estevão e Saulo alguns dias e com seus discípulos, que estava em Damasco. Versículo, estava lendo o 19, vou ler o 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Era por judeu, irmão? Não. Por que diante do gentio? Porque Paulo tem uma revelação lá em Isaías 42:6, que a luz seria Paulo e essa luz brilharia diante do gentio. Lá em 49, Isaías 6, também fala da luz, e essa luz brilharia, né, para o gentio, né? Atos 13:47 diz lá que Paulo, né, foi escolhido pelo Senhor para ser apóstolo e ministro do gentio. Paulo estava tirando a profecia do livro de Isaías. Então, irmão, quando Paulo tem um encontro com o Senhor, né, diz aqui: para levar o meu nome diante do gentio e dos reis dos filhos de Israel. Paulo não podia medir esforço. Paulo tinha que encarar as potestades, os principados de Efésios 6:12, né? Paulo encarou as potestades, né, que eu preguei durante 20 anos, que era demônio, que era diabo, mas potestade, né, principado, eram os reis de Israel, que Paulo tinha a levar o nome, né, do Senhor Jesus Cristo. E o 16 diz assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E é verdade, irmão. Lá no 2 Coríntios, capítulo de número 11, quando o irmão lê o capítulo todinho, você vê a aflição que Paulo passou para poder levar o nome de Jesus Cristo às nações gentílicas. Paulo sofreu, hoje nós não sofremos nada. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo tinha que levar o evangelho da graça, a mensagem da cruz, para que hoje, nós sentadinhos aqui, com o reino de Deus dentro de nós, reinando em vida, em perfeita vitória, desfrutando, sendo grato a Deus, porque hoje nós pertencemos a esse Cristo ressuscitado, que é o Criador, que habita dentro do nosso espírito, e nós reinamos em vida, irmão. Olha que maravilha que é isso. Que glória que é isso, irmão. Então, meu irmão, versículo 17 diz assim: e Ananias entrou na casa e pondo as mãos em irmão Saulo, e o Senhor que te apareceu no caminho, onde vinhas, e enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento o Espírito passou a habitar dentro de Paulo, irmão. Aí Paulo começa a pregar. Mas Paulo tinha os requisitos todinho da lei dentro dele. Meu Deus, como é que ele ia deixar de fazer voto? Como é que ele ia deixar de rapar a cabeça? Como é que ele ia deixar de jejuar? Como é que ele ia deixar de batizar nas águas? Paulo precisava de um caminho, Paulo precisava de um retorno, Paulo precisava entender como pregar a lei e graça desse jeito. E Paulo ficando maluco porque Paulo pregava a lei e graça. Mas graças a Deus, que no capítulo 22, versículo 17, diz assim, versículo 17 do capítulo 22,
né? E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Olha só, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu quando estava orando no templo, irmão. Que coisa linda, que coisa bonita. Onde era o templo? Né? O templo do judeu, o templo do sacrifício, dos jejum, né? Do sangue, aonde saía a lei de Moisés. Lá Deus tirou ele. Aí quando Paulo é arrebatado ao terceiro céu, diz a Bíblia, irmão, que Paulo, quando ele desce do terceiro céu, 2 Coríntios no capítulo 12, conheço um homem que há 14 anos no corpo, se é no corpo eu não sei, que subiu ao paraíso e recebeu do Senhor Jesus palavras inefáveis que o homem não está listo a conhecer ou a entender. Paulo, ele revela, né, para o gentil a graça, né, a misericórdia de Deus, além do acontecimento da cruz, irmão. É por isso que Paulo, a irmã Alvina falou aqui, e tendo, pois, justificado, temos paz com Deus. A justificação veio para o gentil, porque o gentil não tinha comunhão, irmão, com aquele que era da circuncisão. O gentil era um povo sem Deus no mundo. Efésios 2, versículos 10 e 11, a Bíblia diz lá que eles eram sem Deus no mundo. Sem Deus. O que é um homem sem Deus, irmão? E por que Deus salvou as pessoas que eram sem Deus pela graça? Porque a tua misericórdia alcança aquele que está sem Deus. A misericórdia de Deus alcança aquele que está sem Deus. Inscrito do canal, passa essa mensagem para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu patrão. Passa essa mensagem, porque ele foi justificado, ele foi regenerado, ele foi santificado de todas as maneiras pelo Espírito da graça, irmão. Irmão, eu quando eu vou para o livro do Hebreus, abre aí, irmão, vamos ler o livro de Hebreus, faça favor aí, os irmãos. Eu fico muito, mas muito preocupado. Vou deixar os irmãos ler aí. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 29. Chegou na mente fresquinho. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 29. Quem achou pode ler, irmão. Com mais severo castigo, julgar. Vocês merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Irmão, profanar o sangue da aliança é o que Paulo fazia antes de ser arrebatado. As pessoas estão dizendo aí que serve ao Senhor também na graça, mas não deixam os seus rudimentos. Paulo profanava o sangue até Jesus arrebatar. Sabia disso, irmão? Paulo profanava, mesmo com o encontro no caminho de Damasco, a luz, o resplendor, a glória de Deus aparece para ele. E ele profanava o sangue mesmo assim, mesmo com o encontro, até ele ser arrebatado. Mas era promessa, irmão. Paulo subia ao terceiro céu. Era promessa do Criador levar Paulo ao terceiro céu. Profanar. Irmão Leomar, Pode falar. foi necessário que ele vivesse cada etapa, né, que ele viveu para chegar nessa experiência gloriosa, né? Sim, sim, sim. Deus sabia que ele conhecia muito da lei, irmão. Os apóstolos não conheciam tanto da lei igual o apóstolo Paulo. Os rabinos eram mestres da lei, irmão. Jesus tentava minimizar a lei, porque era maldita, olho por olho, dente por dente. Jesus, ele falava assim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cantados e oprimidos. Oprimido de quê? Da lei, irmão. A lei era maldita. Quem dizia que servia a Deus na lei, era um jugo muito pesado, porque tinha que fazer os rudimentos. Em Marcos 2,18 diz lá, os fariseus criticando a Jesus, por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos de João? Pode aqui os discípulos jejuar se o noivo está aqui, o mestre está aqui do lado? Para quê? Irmão Leomar, Pode falar. o pior é que
Até hoje essa turma aí arrasta essa lei nas costas ainda, né? Sim, Quando sim. bate essa lei aí. Sim. Uma lei maldita, irmão. Escravidão danada. Uma lei que escraviza as pessoas. Uma lei que escraviza do fio de cabelo ao dedão do pé. É a lei. Porque eu falo porque eu estava nessa lei. Eu estava nessa lei 20 anos sofrendo. Eu não tinha paz no meu casamento. Eu não tinha entendimento da Bíblia, né? Eu tinha que seguir uma instituição. Eu tinha que seguir um livrinho. Eu tinha que seguir o estatuto da denominação. Eu não tinha pai. Às vezes você ia na reunião de 20, 30 obreiros, chegava lá e tinha que obedecer às autoridades eclesiásticas, você não podia obedecer a Bíblia, né? Eu não podia pregar em Romanos 8:2 que diz lá, o Espírito da lei e da vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu não podia falar que Deus me livrou do pecado, eu tinha que falar que eu era pobre, miserável, pecador, sendo filho, predestinado, salvo, liberto. Irmão, é muita escravidão. Você tem que falar que você é pobre, miserável, pecador. Hoje eu falo, eu tenho obras da carne. Em 2 Coríntios 5,16, Paulo diz lá, ninguém conheceu segundo a carne. Ele estava apontando para ele também. Porque ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nem deixarei me levar por elas. Então Paulo, ele era um homem sábio, inteligente, porque ele recebeu do céu a verdadeira carta magna, né, da nova aliança. Amém. A verdadeira carta magna da nova aliança, irmão. Boas novas, boas notícias. Você pode observar, quando você vai para os 4 evangelhos, lá não tem boa notícia, lá tem história, e o nascimento de Jesus, Mateus 1,17, e o nascimento de Jesus, né? E Jesus foi para o Egito, né? Porque Herodes tentava matar Jesus, e Jesus volta, então lá era história do corpo de Jesus, história da carne de Jesus, que era chamado Filho, porque em 1 Timóteo 3,16, o mistério, ó que está lá escrito lá, o mistério, Deus se revestiu de carne, 1 Timóteo 3,16, diz lá, irmão, que Deus se revestiu de carne. Eles estão falando que tem 3 tronos, aonde está escrito? Não tem. Em Deuteronômio 32:39, eu sou Deus, o único, não existe 3 tronos no céu. Em Apocalipse diz que, lá no capítulo de número 4, que só tem um trono, eles insistem em dizer que tem 3 tronos. Deus não deixou, Ele não divide a sua glória com ninguém. Irmão, eu preguei durante 20 anos em 2 Coríntios 4,4, dizendo que lá era outro Deus, né? Deus minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória que é o Evangelho de Cristo. Eu botava um Deus que era inimigo de Deus, lutava com Deus e era inimigo do homem. Em Mateus 10,36 diz lá que o inimigo do homem serão os seus próprios familiares. Quando eu olhei isso, meu Deus do céu. Quando eu falo em cego, o diabo ele cegava lá o Deus minúsculo. Quando eu olho para Mateus 6,22, a candeia do corpo é os olhos. Se teus olhos for bom, todo o seu corpo tem luz. Se teus olhos for mau, todo o seu corpo será tenebroso. Quem é que cega? O homem mesmo. Em Marcos 7,20 diz, do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Lá está uma lista. Então, abençoados, não existe 3 deuses. Paulo começou a servir a Jesus Cristo, o Criador. Ele abandonou Moisés. Ele parou de se prostituir com Moisés. Tem muita gente se prostituindo com Moisés, irmão. O livro da graça está aqui, ele está pregando o mar vermelho. E Moisés tocou, né, no mar e o mar se abriu. E as cartas da nova aliança estão aqui, ninguém fala nada, né?
E a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus e foi curado. Mas e as cartas da nova aliança está aqui, ninguém fala nada. E vai por aí, vai. E Jesus visita Lázaro lá no seu túmulo, estava 4 dias fedendo. E Jesus ressuscita Lázaro para resplandecer o seu poder. E as cartas da nova aliança estão ficando para trás. E vai embora assim. E a mente vai sendo, né, totalmente cauterizada. E a nova aliança vai ficando para trás. Zaqueu, desce depressa. Oh, meu Deus! Aí, o mais interessante é que eles vão para Lucas. Eles não vão para Malaquias. Atira no final do culto, rapaz. Oh, meu Deus! Então, irmãos, esse apóstolo Paulo, quando ele se converte a Cristo, ele passa a entender o Evangelho da Graça. Eu quero aqui dar uma corrida aqui, irmão, porque é muita coisa para falar, mas não dá tempo, o tempo é corrido. Mas eu quero falar algo aqui especial no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, para os irmãos entenderem aqui. Eu vou ler aqui alguns versículos. Os irmãos vão acompanhar aí. Capítulo de número 2, irmãos. Simples de entender. Muito simples, gostoso de você entender. Depois, passado 14 anos, subi outra vez, capítulo 2, irmão. Outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Esse versículo você vai encontrar lá em Atos 15, versículo 1 em diante. Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém. Por quê? Porque lá estava acontecendo que se alguém não circuncidar, não podia se salvar por causa da lei de Moisés. Paulo entra lá, no livro de Atos, no capítulo 5, com Barnabé, para contender aquele assunto com os apóstolos que viviam pregando Jesus de Nazaré. Porque a lei já tinha acabado, Cristo já tinha ressuscitado, o fim da lei é Cristo, mas tinha que se circuncidar para poder receber a salvação. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça. Deus nos deu a graça e falar, você foi salvo pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, que ninguém se glorie. É muito gostoso você entender isso aqui, irmão. É muito maravilhoso você entender aqui. Paulo, quando ele se converte, ele precisou fugir de Jerusalém, porque ninguém recebeu seu testemunho. Ninguém. Por quê? Porque Paulo era fariseu, lá era abarrotado de fariseu, saduceu, tudo, era muita religião, irmão. E Paulo, ele era ferrenho, né, no farisaísmo. Hebreu de hebreu, né? Segundo a lei, fui fariseu, lá em Filipenses 3,5 diz que Paulo deixou tudo como esterco, como escória para trás, para servir a Cristo, para ganhar a Cristo. Isso é gostoso, isso é maravilhoso. É como nós também deixamos tudo, não servindo a homem, para ganhar a Cristo, para pregar a Cristo, não mais subordinado por homens. Servir a Cristo, mas o homem tem que ter um ser humano na sua volta, na sua cabeça. Irmão, essa semana passada, essa semana ainda, hoje é a primeira, a semana passada, um moço chegou para mim e falou assim, mas vem cá, você reúne aonde? Eu falei, reúne com os irmãos, em casa. Mas quem é seu pastor? Cristo. Uai, você não tem autoridade sobre você? Não. Cristo. É Cristo. Não, rapaz, jamais você tem que passar pela mão do homem. Não, pela mão de Cristo. Diz a Bíblia, eu falei com ele, rapaz, diz a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguindo para a perfeição, não lançando as obras, né, obras mortas, a ressurreição, a obra de batismo, né, juízo eterno, imposição de mão. Então vou servir a um para botar a mão na minha cabeça, irmão? É Cristo está dentro de mim, eu estou reinando. Ele ficou, opa, para aí, está escrito aonde? Quando eu mostrei, ele leu lá, mas não falou nada, irmão. Falar o quê? Falar o quê que está escrito, irmão? Falar o quê? Então, irmão, Paulo, ele é um exemplo de conversão, irmão. Paulo, segundo a Bíblia, Paulo não casou, né? Paulo solteiro. E Paulo cuidava das coisas do Senhor. O que é cuidar das coisas do Senhor? Não é espírito, irmão.
não negligenciando a nova aliança. Você topa alguém, fala nova aliança, irmão. Jesus fez uma nova aliança no seu sangue, eu não sabia. Eu vivia na antiga, lá em Moisés. Fala da nova aliança. Né? Lá não tem boa notícia, lá é a ressurreição de Cristo, que é uma boa notícia lá, mas é já no fim dos livros. Lá Jesus está nascendo, lá Jesus vai para o Egito, né? Lá Jesus cura Lázaro, a mulher da fluxo de sangue, lá só é evangelho, né? E da história de Jesus. Mas e a nova aliança, onde está? As 14 cartas de Paulo, irmão. Nem Atos não é a nova aliança, é Atos dos Apóstolos. Lucas escrevendo a Tófilo, né? Teófilo, perdão. Teófilo. Tá vendo como é bom entender? Tem um monte de missionário aqui. Eu tô lembrando do Supremo Brasileiro, misericórdia. Então Paulo, quando ele escreve, irmão, Atos, era Atos dos Apóstolos, era o Atos das viagens de Paulo, de Pedro, né, de Filipe, né? Mas o verdadeiro evangelho da graça são as 14 cartas de Paulo. Pedro escreve lá em 2 Pedro 3,15, ele diz, é uma coisa difícil a entender o que Paulo escreve, hein? Vocês tomam muito cuidado, que os indoutos, hein, eles torcem. E quanto, irmão, que bom que eu torci, hein? Eu sou um indouto, torci a carta de Paulo e achei a verdade. Quando Pedro diz os indoutos, era daquela era, daquela geração, que não entendia Paulo na sua conversão, né? Lá em Gálatas 2,7 diz que Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, Pedro também, né, recebeu o evangelho da circuncisão, Paulo da incircuncisão. Diz Paulo lá que o evangelho da circuncisão que ele recebeu era com eficácia, era uma coisa magnânima, hein? Que Paulo tinha recebido. Então, irmão, é glorioso você estar na presença de Cristo e subir por uma revelação. Realmente, Paulo ficou 14 anos sem subir em Jerusalém, e ele subiu lá para uma revelação. Qual a revelação? A revelação de Cristo, a ressurreição. E pus o evangelho que pregava entre os gentios, particularmente estava em estima para que de maneira alguma corresse e não tivesse corrida em vão. Claro que Paulo não estava correndo em vão, ele estava pregando a cruz de Cristo, né? Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, diz lá, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus, irmão. Salvo de quê? Pela graça. É poder de Deus, é loucura para quem não dá lugar à graça. Aqueles irmãos da graça são loucos, doidos. Eles não têm pastor, ninguém manda nem. Eles andam de bermuda de qualquer jeito. As irmãs de calça, as irmãs de bermuda. Estou desviado, estou desigrejado. Irmão, vai para esse lado. Você vê? Irmão Leomar, se eu topar você de bermuda, de camiseta por aí, você cuidado porque eu vou clamar o sangue, hein? Cuidado, irmão Leomar. Deus não tem compromisso com a carne do homem, irmão. Deus tem compromisso com o nosso espírito. O que plantar na carne? Por que eu vou preocupar com a carne? Ah, irmão, mas eu tenho que dar testemunho. Testemunho na roupa, irmão? Eu conheço pessoas aí que andam com a saia, lá embaixo, lá no topo do chinelo. Mas tá com o seu nome no Serasa. Conheço. Meu irmão, enganando a Deus. Ninguém engana a Deus, não. Esses dias uma pessoa me ligou. Mas, irmão, eu estou precisando de você. Cristão. Para quê, irmão? Meu nome está no Serasa, para eu usar o seu cartão. Eu falei, rapaz, não tem cartão, não tinha, mas não ia dar, irmão. Está no Serasa por quê? Né? Irmão, a maior coisa que o homem tem nessa terra é zelar pelo seu nome. Zelar pelo seu nome. Se você está com o nome no Serasa, cuide de tirar, irmão. Zela pelo seu nome. Não estou falando que aqui tem. Zela pelo seu nome. Porque você tem crédito de comprar no cartão aqui, comprar ali. Chega no botequim, seu nome é limpo. Deixa eu levar esse chip que eu estou sendo. Não, leva, irmão. Seu nome, é seu testemunho, irmão.
Seu nome. Eu estou morando em Movelau, eu compro padaria em qualquer lugar lá sem dinheiro. Você passa e paga. Seu nome. Você volta e paga. Então, irmão, o maior testemunho que Paulo fez foi o quê? Atos 20, 24. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele botou Deus em primeiro lugar na vida dele. Importa que eu testemunho do Evangelho da Graça. Isso é muito importante, irmãos. Irmãos, se nós do Evangelho da Graça dá lugar à libertinagem, nós vamos pagar um alto preço, viu, irmão? Isso é a Bíblia que está falando, não é o Leomar. Ô, Leomar, você está agindo igual pastor? Não, irmão. São as consequências, né? Consequência, resultado da Bíblia. Paulo diz em capítulo 6 de Gálatas, aquele que plantar, ele mesmo colherá. Então, irmão, libertinagem, ou você é, ou você não é. Ou eu sou, ou eu não sou. É assim que o apóstolo Paulo falava, olha, vocês são salvos pela graça, viu? Mas vocês não podem voltar aos rudimentos da lei. Hein? Vocês não podem voltar ao rudimento da lei. Porque lá matava, lá jejuava, lá dava dízimo. Se vocês voltar, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Então é desse jeito que Paulo trabalhava, irmão. Versículo 3, mas Tito estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Não foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que tinha entremetido secretamente a entrar a espiar nossa liberdade, que em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. As pessoas queriam tirar o gentil e levar para a lei, irmão. Quem é que está fazendo isso? Quem? Pedro, Tiago e João, que era da circuncisão. Irmão, você está falando mal dos apóstolos? Não, irmão. Era o que sabia pregar, a circuncisão. Irmão, você está metendo pau nos apóstolos? Não, Deus não revelou para eles a graça. Tem que entender a Bíblia. Ninguém dá o que não tem, né? Versículo 5. As quais ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, mas quais tinha sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homens. Você lembra? Você lembra de 1 Samuel 16:7? Você lembra? Lê aí, irmão. Lê aí 1 Samuel 16:7. Vamos ver o que é que está lá? 1 Samuel 16:7. Já estão terminando, viu, irmão? O homem que tinha sangue nas mãos, mas hoje ele tem um espírito, né? E está morando com o Criador. Nós estamos aqui sem esse sangue nas mãos agora e nós temos o espírito e estamos reinando em vida. Pode ler, irmãos. O Senhor, 1 Samuel 16:7. Isso. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitarei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E o 6 de novo eu leio. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ao qual no tempo não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, versículo 7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Ao 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então nós temos que separar os pregadores da circuncisão e os pregadores da incircuncisão. Pedro não pregava errado, ele estava querendo conquistar o gentio para a lei, ele só sabia fazer aquilo. João, a mesma coisa, Tiago, a mesma coisa. Irmão,
eles pregaram de um jeito tão assim, tão Moisés na vida, que eles conseguiram convencer Barnabé. Você já pensou, irmão? Cuidado aí que pode ter alguém que pode se convencer a voltar, né, irmão? Adelino. Ui! Tem uns pregadores da circuncisão, irmão, se você não conhecer Bíblia, eles mostram que você está errado. Um tentou me mostrar, porque conhece muito, fez bacharel em teologia, e papapá, só que não, ele não venceu a minha mente. Ele com a Bíblia e eu com a mente, mas ele não venceu a minha mente, é a mente de Cristo. É isso aí. Ele não venceu, irmão. Se dizer, eu sou a igreja, eu vou voltar pra onde? Você vai botar o medo, né? O cara tiver medo. Quando eu falei que o apóstolo Paulo rejeitou como esterco, irmão, eu dei onde está escrito isso? Não sabia também, coitado. Bacharel em teologia. Onde está escrito que ele rejeitou como esterco? Não sabia, bacharel em teologia. Não sabia, Joselino, estava escrito. Quando ele leu, rapaz, realmente, Paulo deixou tudo para ganhar a Cristo. Eu fiz a mesma coisa, irmão. Calei ele. Outra hora nós conversa mais. Quem disse que conversa mais? Conhecendo dois evangelhos, né? Versículo de número 9, irmão. Versículo de número 9. E conhecendo Tiago, Ceifa e João, que era considerado como as colunas. Aqui está falando que era considerado, irmão. Olha que tem esse final. Era considerado, já não é mais, irmão. Era considerado, né? Deram-nos a destra comunhão comigo e Barnabé, para que nós fossemos ao gentil e eles à circuncisão. Ó, Paulo foi ao gentil e eles foram aonde, irmão? Ao judeu. Eles iam pregar o quê? O evangelho da graça lá? Circuncisão. Eles eram considerados como uma coluna, mas Cristo era a pedra fundamental. Versículo número 10. Recomendando nós somente que lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistia na cara, porque era irrepreensível. Pedro era nojento, irmão. Pedro era de um jeito que só Jesus, né? Não é à toa que ele negou, né, o Senhor. É, isso daí. Porque antes que alguns viessem chegar da parte de Tiago, comia com gentil. Olha o falso, camuflado. Isso aqui, tem gente que camufla tão fácil, irmão. Comia com Tiago, eu bato nas costas do irmão João Alício. João Alício. Mas por detrás enfia a faca, né? Camufla, tem gente que camufla. Pedro camuflado ali, Pedro camuflou. Porque antes que chegasse alguns chegaram da parte de Tiago, comigo com gentil, mas chegaram e foi retirando e apartou deles, temendo que era da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, olha só, irmão. De maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé se deixou se levar por eles, irmão. Hein? Você já pensou? Olha o 15, olha o 14. Mas quando vi Paulo falando que Pedro estava errado, Pedro não era verdadeiro, repreendi Pedro. Paulo dizendo: Pedro, você não está com a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Está lá para todo mundo ler, só você ler, irmão. Meu Deus, quando eu entendi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, vamos entender isso aqui. Mas quando vi que andava direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Pedro passou vergonha, viu, irmão? Disse a Pedro na presença de todos. Pedro passou uma vergonha. Não, irmão, fica tranquilo que isso aí é da circuncisão. Você recebeu a graça no terceiro céu. Pelo amor de Deus, não me confunda. Desculpa aí, Paulo. Desculpa aí, Paulo. Ô Paulo, me desculpa aí, cara. É porque chegou Pedro, Tiago, eu sou da circuncisão. Você me desculpa aí, viu? Ô irmão, é muito. Visse como gentil, não como judeu. Por que obrigas ao gentil a viver como judeu? Viver como judeu hoje é negligenciar, né, a cruz de Cristo, irmão. Porque você não pode deixar ninguém te judaizar. Não podemos deixar ninguém nos judaizar. Viu aí, inscrito do canal? Não aceite mais alguém te judaizar com o evangelho da circuncisão.
O evangelho tem que ser da incircuncisão. O benefício da cruz, né? Justificação, santificação, regeneração, salvo pela graça, nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Tem várias palavras no evangelho da graça de Deus que possa alimentar cada vez mais o seu espírito com a mente e eficácia de Cristo, para você não cair mais, né, na doutrina de homens. Jesus chamou esse tipo de pessoa de hipócritas, né? Graças a Deus que nós conhecemos a graça. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Chegou a noite, estamos livres. Somos livres, meu Senhor, para pregar esse evangelho maravilhoso. Que essa mensagem, meu Senhor, vá aos 4 cantos do Brasil aí, e até mesmo o mundo, né, para entender o evangelho, a ressurreição, os benefícios da cruz. Porque muitos estão profanando o sangue da aliança, ultrajando o espírito da graça, mas nós entendemos o espírito está dentro de nós. Amém, amém. E amém. Quantos podem aplaudir a Cristo?